Como uma paciente atópica ao longo da minha vida, eu fui acumulando algumas memórias um pouco difíceis. Ter uma condição de pele carrega um peso enorme, porque não é nada fácil. E, sinceramente, às vezes eu me pergunto como é que a gente aguenta. Hoje eu quero compartilhar com vocês o que foi o meu fundo do poço, o que eu reconheço como um dos momentos mais difíceis que eu vivi como paciente e como pessoa. Bom, tinha uma fase em que eu tinha crises constantes e eu não tinha um respiro de alívio entre essas crises. E por muitas vezes eu estampava um sorriso no meu rosto ao sair para trabalhar, ao ter o meu convívio social, mas por dentro eu estava destroçada. E quando eu chegava na minha casa, era que eu desmoronava e eu queria me trancar no meu quarto, chorar e não fazer absolutamente nada. Eu desempenhava as minhas obrigações, né? Mas eu não queria estar fazendo nada daquilo. Mas por dentro, emocionalmente, eu estava sofrendo muito e além da pele estar muito machucada. E ao mesmo tempo que isso virou uma válvula de escape de eu fingir que eu estava bem da porta para fora, também se tornou uma prisão, porque eu passei a fingir a todo momento que, tá tudo bem, eu aguento, sim, eu sou forte, nossa, não, eu não tô sentindo nada. Então eu tinha, essa prisão emocional, porque dentro da minha casa, no meu quarto, era o único local e o ambiente que eu me permitia desmoronar, eu me permitia ser fraca, eu me permitia chorar. Era uma prisão. E ter uma crise atrás da outra, sustentar isso fisicamente e emocionalmente nunca foi fácil. E um desses dias em que eu cheguei de um período de crises que não passavam, que não melhoravam, eu sempre chegava em casa, uma das primeiras coisas que eu fazia era tirar a roupa, e quando eu tirava a roupa eu começava a me coçar involuntariamente, eu não conseguia parar, e isso me dava um acesso de raiva, porque eu sabia que eu estava machucando a minha pele, mas mesmo assim eu não conseguia parar. E nesse dia em questão, eu, além de me coçar muito, eu me joguei no chão e comecei a chorar. E comecei a questionar a Deus qual era o propósito da vida, se fosse uma vida com tanto sofrimento e com tanta angústia, porque os meus dias, eles passavam e todos eles eram angustiantes, todos eles eram dolorosos. Eu não conseguia ter um respiro, eu não conseguia ter um momento de alívio. E eu não conseguia enxergar um futuro onde eu pudesse estar com a pele bem, sabe? Eu não enxergava, eu não tinha perspectiva de melhora. Então, qual que era o propósito da minha vida? E eu pedi muito que Deus me levasse. Pedi muito, muito mesmo. Sempre foi uma dor física, mas também sempre teve a dor emocional, sempre acontecendo junto, sabe? E nesse dia, depois de chorar, depois de me coçar muito, de ver a minha pele sangrando, de sentir ela doendo, fiquei naqueles minutos em silêncio, sabe? Quando você não tem mais lágrima para sair de você e aí você fica olhando pro teto esperando que alguma voz te responda, alguma coisa aconteça, que sei lá, que o céu se abra e que as respostas das suas perguntas, elas de fato sejam respondidas, porque o que eu esperava naquele dia era ter algum tipo de refrigério, era que alguém me dissesse, mas que trouxesse certeza no meu coração de que as coisas iriam ficar bem, de que bastava eu aguentar mais um pouco, porque eu já estava aguentando tantos anos da minha vida. Eu queria isso, mas nada aconteceu. Eu chorei até todas as lágrimas secarem, em um completo silêncio. Eu levantei do chão e continuei. Como? Eu não sei, mas eu continuei. Tem uma parte de mim que jamais vai entender o porquê de tanto sofrimento. No meio do sofrimento a gente se pergunta o porquê eu, o que eu fiz de errado. A gente se faz essas perguntas e não está
alinhado a isso, não está conectado a isso. Hoje eu sei disso, né? O sofrimento faz parte da vida, mas tanto sofrimento assim, né? Era sempre a minha indagação. Em minhas orações sempre era esse o questionamento para Deus. Deus, o porquê? De que vale a minha vida se todos os dias são dolorosos? Mas tem uma outra parte de mim que é profundamente grata de que essas memórias, por mais dolorosas que elas sejam, elas estão no passado. E hoje eu posso testemunhar a minha história de várias formas e todas as minhas dores, a fim de trazer para você uma perspectiva de melhora, de que as coisas sim, elas vão dar certo. Porque quando a gente está lá no fundo do poço, a gente não enxerga a luz. Porque hoje eu sei que isso passou, por mais que algumas vezes eu ainda tenha medo de voltar para aquele lugar. Só que hoje eu tenho muito mais informação. Hoje eu tenho muito mais pessoas que estão conectadas a mim e que podem me ajudar de alguma forma. A dermatite atópica, ela é uma doença de pele. Ela é uma condição que ataca o nosso maior órgão, a nossa pele. É sobre saúde. E eu comunico na internet sobre isso porque a gente precisa tornar este dado algo real. Doenças de pele são doenças e precisam ser tratadas e evidenciadas com responsabilidade e com toda a ênfase que elas merecem. É sobre saúde também, não é sobre estética. Para mim, pessoalmente, a dor emocional, ela sempre foi tão forte quanto a dor física. Elas sempre caminhavam juntas, mas eu também não consigo dimensionar qual que eu sentia mais, sabe? Porque em todo momento as duas sempre estavam doendo. E nessa fase eu acabei aprendendo a escrever muito, porque era a forma que eu encontrei de colocar para fora as minhas dores, as minhas angústias e até os pensamentos que eu não tinha coragem de verbalizar para outras pessoas, porque eu tinha pensamentos horríveis, como o que eu acabei de admitir aqui. Qual era o propósito da minha vida? Eu pedi para que Deus ele me recolhesse, para que ele me levasse embora, porque não cabia no meu entendimento do porquê de tanto sofrimento, de porquê de tanta dor, para mim, para minha família. Nessa fase também eu aprendi o poder de compartilhar, porque quando a gente abre a nossa boca, quando a gente coloca para fora aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando, isso para de ter o poder de nos ferir tanto, ou pelo menos diminui um pouco essa dor. E compartilhar faz bem para nossa alma. E é por isso que hoje eu estou aqui compartilhando esta memória dolorosa com vocês, porque eu quero que vocês compartilhem comigo. Essa dor, essa vivência pessoal é minha, mas eu tenho plena certeza de que você, como um paciente atópico, tem as suas dores também. Tem algo que fere você profundamente, algo que você ouviu dizerem, algo que você pensa a respeito do seu processo doloroso, algo que você pensa a respeito do seu processo como paciente, que de certa forma te destrói por dentro. Naquela época, as pessoas que me fortaleciam, elas usavam muito as frases de tudo passa, nada como um dia após o outro, sempre depois da tempestade vem a calmaria. E tinham vezes em que isso me confortava e tinham outras vezes que essas falas só me davam raiva, confesso. Mas eu também assistia muitos testemunhos de pessoas que se curaram, pessoas que passaram por processos difíceis, e isso de certa forma me trazia paz. Eu também consumia muito audiovisual que eram baseados em fatos reais, principalmente histórias que eram baseadas em histórias de sofrimento, porque de certa forma isso me trazia uma identificação e falava comigo no sentido, olha, o processo que essa pessoa passou não foi um dia, não foi uma semana, foram meses, foram anos, e depois de todo esse momento de dor chegou ali o ápice em que ela, entendeu, conseguiu vencer, conseguiu ter uma resolução positiva. E então isso de certa forma sempre falava comigo e me inspirava a continuar seguindo em frente, buscando força, sabe Deus onde. Eu acredito demais na potência dos testemunhos, por isso que hoje eu tô vindo aqui contar o meu. Parte dele, pelo menos.
O testemunho ele tem o poder de tocar, mas também de acolher e de curar algo dentro de nós. Eu muitas vezes fui curada através de palavras de outras pessoas que eu nem sequer conheço, mas de alguma forma elas edificaram a minha vida. E hoje, no vídeo de hoje, eu quero edificar a sua vida de alguma forma. Eu quero dizer para você que você não está sozinho, por mais que você se sinta dessa forma. Se você se sentir confortável, usa o espaço desse vídeo e conta a sua história aqui nos comentários. Tira o poder da dor que tem sobre você, a tristeza, e coloca para fora. Vamos conversar sobre isso. E por favor, se você estiver se sentindo extremamente triste, sem vontade de fazer absolutamente nada, talvez seja esse o momento de você buscar uma ajuda profissional. A terapia me salvou de muitas formas e talvez seja esse começo que você precisa, né, introduzir na sua vida para que uma mudança ela comece a acontecer. Verbalizar é importante, entender as nossas dores também. Você não está sozinho, mesmo que pareça que está. Vai ficar tudo bem. Um beijo. E não se esqueça de que você não é sua pele.